dedicação. Ah, Leonardo, estou estudando aqui para a prova da Receita Federal, mas eu tenho 8 horas na semana de estudo, eu pego sábado de manhã, domingo de manhã. Durante a semana não dá, trabalho, né, cuido dos filhos, tem deslocamento, não dá. Filhão, desculpa, não dá para você. Não dá. Desculpa falar isso. Provavelmente não dá. Ah, Leonardo, tem caso e caso? Tem. Mas, na média, não dá. Não dá. Estudo para concurso, principalmente provas mais complexas, mais difíceis, que demandam, tem muitas matérias, não tem milagre. Sem HBC, hora de bumbum na cadeira, não tem milagre. Isso depende de você. O aprendizado depende do seu esforço, da sua dedicação. Óbvio que extremos também prejudicam. Ah, beleza, então vou fazer 56 horas na semana, larguei tudo, emprego, família está avisada, pô, quero 56 horas na semana, vou diretão. Cara, pode dar certo, mas também para a grande maioria isso vai te desgastar. Em 3, 4, 6 meses tu está derrotado e não consegue fazer mais nada. Equilibra. Às vezes uma média aí de 20 a 35 horas na semana, é o que a maioria dos aprovados fazem, é mais do que suficiente. Menos que 20 dá? Dá. Vai ser complicado avançar, principalmente se você está no começo. Pode ser que isso te demande anos e anos de estudo, porque dependendo do concurso, não consegue nem cobrir o edital, né? Demora muito. Mas, ok. E o ponto é que você precisa não apenas uma quantidade razoável, mas precisa regularidade, sem muito espaçamento. Eu estudo segunda, terça e quarta, só vou estudar de novo na segunda. Poxa, isso é ruim, isso atrapalha o teu desenvolvimento. Ou então, poxa, estudei aqui 6 meses, vou parar mais uns 3 meses, depois eu volto. Cara, tu vai perder muito. Vai fazer com que você volte algum tempo ali. Não é como se você tivesse, quando voltasse, é o 7º mês. Não, se você volta ali para o 4º mês, vai perder, vai precisar demorar para retomar, pegar ritmo. Isso afeta. Se você conseguir, ainda que num ritmo menor, manter, muito mais proveitoso para você conseguir lograr êxito nessa tua jornada. É bom ter em mente também, que é outro pressuposto, que aprender demora. Não queira atalhos, não caia nessa baboseira de querer atalhos. Aprendizado de qualidade leva tempo. Você vai ver que uma matéria vai precisar aí, na média, 100 a 300, às vezes 500 horas. Uma matéria. Raras são aquelas que vão te demandar menos de 100 horas. Raras. 100 horas de estudo, né? Até a tua prova, para você estar bem. E considerando a prova que você passa, né? A prova que eu consegui. A prova que eu vou passar. Raras vão ser as que vão exigir menos de 100 horas. Menos que você já tenha uma bagagem, né? Ou seja, uma matéria muito ali, pontualzinha. Mas a maioria vai te exigir de 100 a 300, às vezes mais horas, de acordo com a sua dificuldade ou o nível de profundidade da matéria. Só fazer a conta de quantas matérias tem aí e o quanto isso vai te exigir, quanto você vai estudar. Tem mais ou menos uma noção do que você precisa para estar preparado. Outro ponto importante, aprender desgasta. Se está molezinha, na boa, está fazendo errado. Tá? Estudar de maneira correta demanda um esforço enorme, concentração, dedicação. Todo dia você tem que recuperar aquilo e seguir firme. Normalmente, o aluno estuda pesado, estuda processo ativo, estuda com qualidade, chega assim no final do dia, destruído, cara. Cansado. Por isso que muitas vezes, estudar muitas horas não é viável, cara. E quando eu falo muitas horas, mais de 6 horas por dia. Né? Até umas 5, 6 horas, dá para levar, dependendo do seu dia, dependendo da sua capacidade. Mais que isso, você tem que usar técnicas para te ajustar, para você aguentar, para conseguir seguir com qualidade, para não afetar o dia seguinte, porque você fica desgastado, sobretudo se você estuda bem, com qualidade. Então, dito esses pressupostos, vamos lá. Eu quero falar do fundamento da aprendizagem. Então, assim, se você entendeu isso tudo que eu estou falando até aqui, já captou a ideia, agora presta atenção no fundamento
o que fundamenta qualquer aprendizado que você vai ter agora, de agora até sua prova, para você internalizar isso e poder manter até chegar na prova e acertar as questões. Você que é aluno meu do Estude Certo, você já sabe disso. Vou repetir aqui e aprofundar esse assunto. Você aprende tudo a depender de 3 pilares que concretizam o processo de aprendizagem: tempo, repetição e testes. Tempo, repetição e testes. Repetindo: tempo, repetição e teste. Tudo que você precisa para se organizar vai demandar isso. Tempo. Você precisa amadurecer o aprendizado. Se você espaça seu aprendizado de uma matéria ao longo do tempo, várias semanas, e devagarinho, 2 horas, 3 horas por dia de uma matéria, isso continuamente, isso vai te ajudar no aprendizado dela. Porque o teu cérebro precisa solidificar aquilo ao longo do tempo. Às vezes você pega o aluno que fala, beleza, vou estudar direito constitucional, pega 2 semanas, voou, matei a apostila, pá! Aprendizado bosta. Normalmente é o que acontece. Porque muito acelerado, cara. Você precisa dar tempo para que você rumine sobre aquilo. Às vezes até no momento de ociosidade, falando com uma pessoa, conversando um papo de família, vendo uma notícia e vendo, pô, caraca, tem a ver com aquilo que eu estudei. Tempo não é intensidade. É muito mais eficaz você pegar 40 horas de uma matéria em 5 semanas do que em 2. Vai te dar mais aprendizado. O tempo de ócio amadurece o conhecimento. O próprio sono fortalece o aprendizado. Você voltar em partes quando estuda, você, pô, peraí, né? Às vezes o fato de espaçar, o que vai acontecer? Você, na 5ª semana, você vai ter ali, putz, o que eu estudei mesmo ali no começo? E o fato de você voltar, você perde eficiência, você vai perder tempo com isso, mas você ganha eficácia, porque você reforça o aprendizado, solidifica melhor, aprende melhor. A gente tem a repetição, então, como segundo pilar. E a verdade é que não existe técnica mais poderosa que a repetição. Dependendo da sua idade aí, você fez a tabuada e que você ficava lá na frente da sala, a professora perguntava assim, pá, pum, pá, pum, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 7 vezes 9, pá. E fazia isso infinito. Eu fiz isso, né? Tô lá nos meus 40, então fiz isso infinito. Nunca mais esqueci. E não é a melhor técnica de aprendizado, mas é uma forma extremamente eficaz de solidificar aquele caminho que você precisa no seu cérebro para você recuperar a informação. A verdade também é que quanto mais canais de aprendizagem você lida com o assunto, mais sólido ele é. O que são canais de aprendizagem? Se você lê sobre um determinado assunto, depois você vê uma aula, depois você ouve alguém falar, depois você faz questões, depois você treina discursiva, depois você grava um áudio, fala para alguém, depois discute com um colega, ou ensina para um seu tio lá no churrasco, ele está bebão, você vai contar uma história sobre o direito constitucional lá. Cara, se você escreve, se você faz um resumo, uma paráfrase, são formas diferentes de lidar com o mesmo conteúdo. E isso faz um emaranhado ali de conexões no seu cérebro muito bom para que isso não se perca, para que você tenha formas de lembrar daquilo de diversas maneiras e consiga, de fato, solidificar o aprendizado. E, por final, testes. Você vai ter que se testar, tá? Então, assim, no próprio estudo ativo, né, quando eu falo sobre as técnicas ativas de revisão, por exemplo, é uma maneira de se testar. Você está repetindo, mas também está testando. Porque uma coisa é você simplesmente ler um resuminho ali. É mole de ler resumo. A gente até teve aula aí sobre o efeito Dunning-Kruger, o impacto que isso dá. Muitas vezes o aluno acha que está aprendendo porcaria nenhuma. Pô, é muito mais difícil você simplesmente fechar o olho e falar, beleza, o que eu lembro desse negócio? Deixa eu botar aqui no papel, deixa eu falar, deixa eu pensar e comparar com o que está ali escrito. Aí eu espero. É pesado estudar assim. Foda, é difícil isso aí. Mas estudar bem
demanda esforço, dedicação, foco, tá? Então você, obviamente, se pode fazer questões, fazer simulados, é importante, né? O teste não é só isso, mas você fazer questão, fazer simulado também é importante. Isso reforça o processo de cognição sua, reforça o processo de recuperação do aprendizado. Eu te aconselho, mesmo não caindo discursiva na sua prova, os assuntos que você precisa de uma revisão mais sólida, mais forte, mais pesada, faça a prova discursiva. Tá? Isso vai te ajudar muito a solidificar o aprendizado. Também é uma prática boa. Então, como é que você faz aí no processo de revisão ativa, né, para você manter o aprendizado? Faça a revisão ativa, pratique questões. Basicamente, ensinando alguém, revendo anotações, fazendo aquela análise comparativa. Então você pode, o que é análise comparativa? Você fazer aquilo que eu citei ainda há pouco. Poxa, escreve no papel o que você lembra de determinado assunto, compara com o seu resumo, ou o resumo da aula, ou os principais pontos da aula. E aí você vê, putz, caraca, estou lembrando de tudo. Ou não, estou lembrando de porcaria nenhuma. Trabalha com flashcards, muito bom. Elaborar mapas mentais ou algum outro material de apoio, usando paráfrase, né, usando as suas próprias palavras. Isso faz com que você consolide melhor o processo de aprendizado, beleza? O pior cenário para você querer aprender é você sair copiando e colando a apostila. Pô, você está fazendo um resumo, beleza, é uma fonte de consulta, mas isso não é aprendizado. Aí pode estar afetando a tua capacidade de fato aprender. E óbvio, intensa prática de questões. Intensa. E intensa não é fazer 100 questõezinhas, não é fazer 200, não é fazer 300, é fazer 3.000, 5.000, 15.000, ok? E por último, para a gente fechar, acho que vale lembrar que existem, eu já falei antes, matérias fáceis de entender, difíceis de aprender, né? E como lidar com elas, a gente falou. Agora, existem aquelas matérias difíceis de entender, mas por outro lado, elas são muito fáceis de aprender. E quer saber as matérias que são muito fáceis de aprender? Exatas. Aí você fala, pô, professor, que fácil de aprender, cara, troço ruim, matéria do capeta. Não, cara. O problema de exatas é que é muito difícil de entender. Mas no momento que você entende, cara, é tudo igual, é só repetir. Então, o que impacta isso aí, você tem que ter em mente. O estudo de exatos, para quem tem dificuldade, ele provavelmente vai demandar muito mais tempo nas aulas, porque você vai ter dificuldade de entender a lógica, de repetir aquilo, de conseguir, né, ainda que uma prática assistida, poder colocar em prática, tá? Fazer aquilo ali, repetir aquilo ali. É importante que você identifique os pontos mais relevantes para o seu entendimento. Se você tem um bom professor, ele vai te orientar nisso. Que você evite ao máximo decorar, porque vai te dificultar a vida se você quiser ficar decorando tudo, porque uma hora não dá. Para concursos não é aquela coisa, vou decorar hoje, amanhã a prova, pum. Não é assim, é muita coisa. Mas você vai precisar fazer uma prática intensa de questões, guiadas no começo. Por exemplo, lendo um comentário, pedindo uma ajuda de alguém. Mas aos poucos vai soltando essa mão. Revisa ali constantemente, faça uma constante revisão para a coisa não se perder. Se você tem dificuldade, principalmente, mantenha uma revisão constante no seu planejamento de estudo. E tenha um resuminho, um caderno ali de questões com um apanhado de questões modelos de certos tipos de resolução, para você continuamente estar revisando, estar em contato, para que você mantenha aquilo como uma coisa que você domina, que você compreenda de fato. E evite a sobreaprendizagem. Já falamos isso aí nas últimas aulas. A sobreaprendizagem é aquele processo que você vai fazer uma questão, sei lá, aprende regra de 3. E aí faz 1000 questões de regra de 3. Cara, não é ganho. Você precisa espaçar isso ao longo do tempo e voltando para que de fato o aprendizado se conclua. Uma vez que você entendeu, conseguiu praticar algumas questões, vai embora, continua. Volta continuamente. Mais importante
em vez de você aprofundar e fazer um monte de questão igual, que você volte várias vezes nesse processo, para que o seu aprendizado de fato seja real e você consiga colocar, né, na hora da prova ali, colocar aquilo que você de fato aprendeu e ter resultado. Então é isso. Espero que esse processo todo te auxilie a mudar a mentalidade, a maneira de encarar os estudos, a maneira de se organizar e a seriedade que é preciso impor para ter resultado e, de fato, quebrar as bancas. Porque quem estuda certo, quebra as bancas, com certeza. Um grande abraço, até a próxima aula, galera.